Bom dia a todos. A minha comunicação, não sei se funciona, pretende analisar as políticas de reabilitação de núcleos urbanos históricos a partir do caso do Bairro Alto, em Lisboa, no quadro dos objetivos de uma reabilitação integrada que assegura o fundamental direito de todos à cidade. A visão modernista expressa na Carta de Atenas de 33 considerava a cidade histórica obsoleta e insalubre, privilegiando os valores da cidade moderna que justificavam amplas operações de renovação urbana. Nesse contexto, entre 1949 e 1952, é elaborado pelo arquiteto Cristino da Silva um plano de urbanização e remodelação do Bairro Alto. A memória histórico-arquitetônica desse plano realça a grande diferença de visão entre a época e a atualidade no que respeita ao que se considera patrimônio arquitetônico. Defendia-se na altura que o Bairro Alto e a moraria, para a qual também era prevista a elaboração de um plano, muito têm prejudicado a normal expansão e o desenvolvimento da cidade, por serem dois pitorescos, mas insalubres bairros que, pela sua situação e pela excessiva densidade de população e de edificações, constituem um grande obstáculo para a realização do vasto plano de urbanização da capital. Os principais problemas que esse plano se propunha resolver, de acordo com a visão da época, são o saneamento e a circulação. Desse modo, prevê-se a abertura de duas grandes artérias para a construção das quais o plano previa a demolição de grande parte do bairro. Conservava-se apenas uma pequena zona poente, na qual, segundo o texto original, deverão manter-se de futuro e totalmente as características que dão feição pitoresca ao aglomerado e para onde poderão ser transferidas algumas velhas locadas e outros estabelecimentos típicos, formando uma zona convenientemente estudada e dirigida no sentido de salvaguardar o interesse turístico do local. O plano para o Bairro Alto propunha uma renovação radical que implicaria a demolição de cerca de 600 edificações, onde estava instalada uma população que ultrapassava os 14.000 habitantes. Em substituição, o plano previa a construção de novos edifícios de 10 a 12 pisos de altura, dispostos ao longo da artéria principal. Importa sublinhar que não foi considerada de todo a possibilidade de realojar as famílias pré-existentes em novos edifícios a construir no bairro, que seriam assim desraizadas e realojadas em novos bairros periféricos. Se o plano tivesse sido realizado, o Bairro Alto teria desaparecido em grande parte e a pequena parte sobrante teria perdido as características intrínsecas do antigo conjunto, constituindo-se como uma pequena ilha de caráter pitoresco. Como mostra o caso do plano para o Bairro Alto, o paradigma da renovação urbana dos centros antigos imperava em meados do século XX. Será só nos anos 80 que se iniciam ações coerentes de reabilitação urbana. Na primeira metade da década de 80, os núcleos históricos das cidades portuguesas encontravam-se, em regra, deteriorados. O seu parque edificado em más condições de conservação e habitabilidade e assistia-se a um crescente processo de desertificação. Em resposta, em Lisboa foram criados em 86 os gabinetes técnicos locais da Alfama e da Moraria e em 88 o Gabinete para a Recuperação do Bairro Alto. Quando a equipa do GRBA se instala no Bairro Alto, depara-se com problemas quais degradação, más condições de habitabilidade, emergência de especulação imobiliária. Em 88, cerca de 10 a 15% dos edifícios encontravam-se em mau ou péssimo estado de conservação, necessitando reparações profundas ou, em alguns casos, reconstrução total. E apenas 10 a 15% apresentavam um estado de conservação bom ou razoável. Para além das frágeis condições de conservação, as condições de habitabilidade eram muito débeis, tanto ao nível da organização interna dos focos, quanto e, sobretudo, ao nível da salubridade. É suficiente dizer que, na altura, a maioria das habitações nem sequer tinham casa de banho. Subjacente a toda a atuação do GRAB estava a noção de direito ao lugar da população residente e de direito a uma habitação condigna.
A melhoria das condições de habitabilidade visava contribuir para a manutenção da população em geral e, em particular, da população mais jovem, evitando que se mudassem para bairros periféricos. Os bons resultados obtidos pelos gabinetes da Fama e Moraria e pelo do Bairro Alto levaram a Câmara Municipal de Lisboa a decidir replicar a experiência em outras áreas urbanas degradadas. Foi criada a Direção Municipal de Reabilitação Urbana, DMRU, que entrou em funcionamento a 1 de junho de 1990 e que passa a enquadrar os gabinetes locais para zonas da Fama, da Moraria, do Bairro Alto e Bica, núcleos dispersos, pátios e vilas. Segundo o arquiteto Filipe Lopes, diretor da DMRU, na base das operações a empreender havia um entendimento da reabilitação integrada que não tem, obviamente, nada a ver com o restauro dos edifícios para uso de camadas possidentes ou turísticas. Isso é, não se trata de aproveitar a casca para lá meter outro bicho. Trata-se, sim, de apoiar os que habitam nesses espaços, entretecidos de história e de cultura, para que aprofundem esse processo cultural e lhes deem a possibilidade de continuar a renovar-se através da conquista das condições de habitabilidade que lhe faltam. Por falta de tempo, não é possível, nessa comunicação, entrar no detalhe das ações empreendidas pelo Gabinete do Bairro Alto. Interessa, sim, realçar a atenção que foi dada nessa época aos interesses das populações locais. A DMRU procurou empreender uma reabilitação para a população, defendendo o seu contributo sob vários pontos de vista. Ainda nas palavras de Filipe Lopes, o valor médio da intervenção por alojamento corresponde a menos de metade do custo do alojamento social novo e um quarto do custo em fundos públicos. Se tivermos em consideração que a população em causa, se não lhes for solucionado o problema, será candidata a um alojamento social, é óbvia a vantagem econômica da opção reabilitação, a que deverá ainda acrescentar-se a economia do terreno e nas infraestruturas existentes. Para além de tudo isso, obsta a destruição do tecido social, aumento dos fluxos pendulares, a periferização da população, a terciarização do centro, a destruição da mixidade, a destruição do património e do ambiente urbano, a marginalidade social. Apesar da obtenção de bons resultados, a partir da segunda metade da década de 90, o investimento em reabilitação dos bairros históricos começou gradualmente a diminuir em Lisboa. No início do novo milênio, os gabinetes locais são confrontados com a progressiva diminuição de suas competências, a par da diminuição dos investimentos financeiros. A partir de 2002, a política de reabilitação da Câmara Municipal de Lisboa vira-se para a lógica do mercado, abandonando o modelo anteriormente estabelecido, baseado no desenho in situ, por parte dos gabinetes locais, de ações de impacto mínimo, acompanhadas por um forte apoio local aos residentes. Com a reorganização da orgânica dos serviços camarários em 2011, os gabinetes locais foram extintos. Novamente, por falta de tempo, não é possível entrar no específico das políticas dos últimos anos. Todavia, apresento aqui alguns dados sobre o Bairro Alto, graças aos quais pode-se observar uma clara inversão dos bons resultados a nível de reabilitação e da coesão social obtidos na década de 90. Relativamente à atuação do Gabinete do Bairro Alto, os dados censitários comprovam que o objeto da inversão do processo de certificação foi em parte alcançado, sendo que a população entre 91 e 2001 aumentou de 3,58%. Em contrapartida, entre 2001 e 2011, observa-se um decréscimo populacional de 29,23%. A esse dado se acresce a atual presença de um lugar-cama por cada 2 habitantes, tendo esses lugares sido criados, na sua maioria, na primeira década do século XXI. A política municipal dessa década contribuiu para inverter os resultados positivos de crescimento da população residente obtidos na década anterior, mas também para reforçar o fenômeno da touristic gentrification.
Realça-se que o novo PDM de 2014, bem como o plano de urbanização do núcleo histórico do Bairro Alto e Biga, que está nesse momento em fase de estudo, permitem a instalação sem limites de empreendimentos turísticos. Nota-se também o aumento do número de alojamentos para uso sazonal e residência secundária. Um dos principais entraves à reabilitação é a manutenção dos edifícios devolutos para fins especulativos. No caso do Bairro Alto, foram recenseados em 2011 35,2% de alojamentos vagos, dos quais 58,1% se encontram expectantes, não tendo sido colocados no mercado. Coloca-se a hipótese de que parte desses alojamentos se encontrem em edifícios devolutos que não podem ser demolidos. Através de uma atitude passiva, o proprietário contribui para que, com a passagem do tempo, o estado de degradação do edifício se agrave, de forma a poder vender o terreno para novas especulações. Não existem dados dos censos de 91 relativos à freguesia da Encarnação, Bairro Alto, para se verificar a melhoria ou não do estado de conservação em 2001. Todavia, entre 2001 e 2011, não houve uma melhoria substancial do estado de conservação. Esse fator indica, portanto, o desinvestimento na reabilitação na primeira década do século XXI. A partir de finais dos anos 90 do século XX, a positive gentrification, a noção de Cameron e Coffey, tem vindo a ser impulsionada não apenas pelo setor privado, mas também pela atuação de políticas públicas tendentes a apoiar processos de gentrification como instrumento para dar vida aos centros da cidade através do recurso à arte, à cultura, as quais, por sua vez, servem ao turismo. As mais recentes políticas promovidas pela Câmara de Lisboa parecem tender para esse fenômeno. Os dados quantitativos reportados reforçam a ideia de que a política de reabilitação municipal de contorno neoliberal, empreendida desde o início do novo milénio, tem provocado a inversão dos resultados positivos obtidos na década anterior, que deveriam ter sido sustentados para poderem ser mantidos e melhorados. Produz-se, assim, uma área em avançado processo de certificação em que o edificado não se encontra devidamente conservado e reforçando sua tendência para a gentrification e o direcionamento do consumo para o uso turístico da zona. Focando na temática do turismo, temos duas visões diferentes. O objetivo da política europeia do turismo, expresso na comunicação de 2010 Europa, primeiro destino turístico do mundo, é estimular a competitividade do setor, sem esquecer que, a longo prazo, a competitividade está estritamente ligada ao caráter sustentável do seu modo de desenvolvimento. Desse modo, é preciso ter em conta as preocupações de cariz social, de coesão territorial e de proteção e valorização dos patrimónios naturais e culturais. Por outro lado, algumas ações recentes relembram, em parte, o plano de Cristina da Silva, que pretendia formar uma zona convenientemente estudada e dirigida no sentido de salvaguardar o interesse turístico do local, mantendo as características que dão feição pitoresca ao aglomerado. Voltamos, portanto, ao início do século XX. Nota-se como a teoria defende